Olá, abençoados! E hoje nós vamos começar os nossos benzimentos com um mantra para proteção. Quando você acorda pela manhã, é importante que você possa estar protegida, para que você sinta na luz, sinta com firmeza. Você acordou, você levantou, tomou seu copo d'água, e aí você vai então benzer o dia. Você vai benzer para que tudo dê certo. Então você vai dizer: hoje eu caminho na luz. Jesus é meu guia. Nada vai me faltar. Eu terei paz e harmonia. Assim seja, assim é. Está feito, está selado. Vejam que é bem simples, mas se você fizer com bastante fé, se você fizer com firmeza, o seu dia, certamente, ele vai ter outra luz, ele vai ter um outro jeito de acontecer, porque você vai estar protegida na força de Deus Pai. E eu vou ensinar também hoje umas proteções, uns benzimentos para a casa. Muitas vezes a gente chega em casa e a gente sente aquele ambiente, parece que quando a gente entra na porta, parece que vem um peso assim no peito da gente e a gente se sente mal. Não consegue ficar muito tempo ali, tem vontade de sair, não sabe o que vai fazer, mas isso não é o normal, esse não é o correto. É importante que nós nos sintamos bem na nossa casa, porque ali é o nosso lar, ali tem a nossa energia, ali tem a energia da nossa família. E é muito importante que você entenda isso, que você sentindo essas energias, que você se proteja. Algo muito fácil de fazer, tá? É pegar um incenso lá que você goste, pode ser uma sálvia, pode ser um incenso de hortelã, pode ser a chama violeta, que é do sétimo raio de Saint-Germain, a fraternidade branca, pode ser arruda, pode ser guiné, pode ser contra a inveja, pode ser do sal grosso canforado, e tem inúmeros, né, da rosa amarela, tá? Você não vai pegar da rosa vermelha, porque aí é uma outra vibração. Nós estamos falando em vibração alta, elevada, para limpar a sua casa, limpar o ambiente da sua casa, remover as energias negativas da sua casa. Então você vai pegar lá o incenso, você vai acender e você vai benzer a porta da casa. Se você não lembrar de nenhuma oração de benzimento, nenhum rezo, você pode fazer com o Pai Nosso. Você pode fazer com o sinal da cruz. Você pega um incenso, lá da sua preferência, e você vai fazendo o sinal da cruz, e você vai benzendo, e você pede, tá? Com a porta aberta. Você pede que todas as energias negativas dessa casa sejam removidas, que saia por essa porta todas essas energias densas, que saiam os obsessores, que saia a energia do mal, da inveja, do mal olhado, da briga, da destruição, de tudo que você sentir que não está funcionando bem na sua casa. Você vai pedir com bastante fé e você vai passar por todas as peças, especialmente nos cantos da casa. Nos cantos da casa, atrás das portas, são lugares aonde as energias densas, elas se concentram e ficam ali. Então você vai benzer a sua casa, você vai se concentrar, vai limpar. Vai no canto, vai no outro canto, sabe? Se você puder fazer cruzado, melhor. Vai um canto, daquele canto, vem para cá, vai para o outro lado, vem para cá. E você limpa e pede para que harmonize a sua casa, para que limpe o seu quarto, remova todas as energias negativas, mas faça pensando, passe para a outra peça e assim você vem vindo, especialmente no banheiro. O banheiro é um lugar na casa que suga a energia. É um lugar onde a gente vai expelir tudo aquilo que a gente não quer, tá? Então, vejam, tem o vaso sanitário. Nesse local, nessa peça, no banheiro, a gente tem que ter muito cuidado. Devemos manter sempre a porta do banheiro fechada, devemos manter pias, ralos, todos eles fechadinhos, tá? Sempre colocar, de preferência, uma vez por semana, sal grosso lá nos ralos,
tá? Lá na pia, lá onde tem o ralo do chuveiro, colocar no vaso também e sempre a tampa do vaso sanitário abaixada. Isso é fundamental, é importante para não puxar as energias positivas da sua casa. Então, isso é fundamental nesse cuidado com a nossa casa para não ter energias negativas. Bom, você vai passar o incenso, você vem com o incenso, e aí você coloca ele, né, aí num determinado lugar, se você tiver o recipiente para colocar o incenso, tudo bem, senão você coloca ali uma plantinha, alguma coisa assim, onde ele fica em pezinho e deixa ele queimar até o fim. Pode usar o incenso à vontade, à vontade. Claro que tem que cuidar pessoas que têm rinite, né, e não colocar, aromas fortes onde tem o quarto das crianças, principalmente quando se tem bebês, né, crianças novinhas, porque isso pode irritar a criança, né, as vias aéreas da criança. Então isso ia ter as pessoas, então as pessoas idosas também. Então, às vezes temos pessoas acamadas em casa. Então isso é importante. É ter estes cuidados com a casa, né, porque a casa é o nosso lar, então ali tem que estar a energia positiva. Vou ensinar também um outro mantra que você vai dizer, tá, para que o ambiente da sua casa, do seu lar, esteja purificado. Você vai dizer: "Eu sou ativar a purificação do meu lar em luz. Eu sou ativar, purifica, 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 agora. Eu sou ativar, purifica, 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 agora. Eu sou ativar, purifica, 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 agora." Você vai repetir novamente: "Eu sou ativar purificação da minha casa em luz. Eu sou ativar purifica, 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 agora. Eu sou ativar purifica, 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 agora. Eu sou ativar purifica, 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 agora." Você vai repetir mais uma vez, pela terceira vez, você vai repetir: "Eu sou ativar purificação da minha casa em luz. Eu sou ativar purifica, 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 agora. Eu sou ativar purifica, 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 agora." É bastante importante você ter, né, essa repetição, 6 vezes o purifica e sempre o agora. E eu sou ativar luz, eu sou ativar luz, eu sou ativar luz agora. Você repetiu 3 vezes a frase, né, do purifica e depois você repetiu mais 3 vezes ativando aquela purificação. Uma outra simpatia que eu vou ensinar para a limpeza da casa, tá? Você pega um prato branco, tá? Que de preferência que você não tenha usado, mas se você já não tiver outro, você pega um prato, né, bem higienizado, uma vela branca, tá, você vai estar com a vela branca aqui, você vai pegar o sal grosso, você vai pegar, eu sempre gosto de ter um copo com água, uma taça com água, eu gosto de ter para proteção, sempre ao lado. Você vai colocar essa vela no prato, isso tudo para a proteção da sua casa. Está sentindo que a casa está carregada, tem muita briga, nada dá certo, né, estraga o ventilador, estraga o fogão, estraga as lâmpadas estão toda hora queimando, e assim estraga a máquina de lavar roupa, você não sabe o que vai fazer, porque cada hora estraga uma coisa. Então, quando começa a estragar isso, outra coisa, você ouve barulhos na sua casa, está todo mundo deitado, todo mundo dormindo e de repente você ouve um barulho. Não tem ninguém caminhando na casa, mas tem barulho. Ou então você sente que alguma coisa caiu e não tinha nada, nada. Você olha, levanta, olha, não tem nada, nada que possa ter caído. Você não encontra nada. São energias pesadas que estão na sua casa. Colocou a vela branca ali, acendeu a vela branca, tá? Você acende a vela branca, acende ela, firmando esse pensamento, né, para as egrégoras de luz, para que o seu anjo da guarda, para que venha proteger essa casa, limpar esse lar, remover todas essas energias negativas. Você pega o óleo de cozinha, o óleo que você tiver em casa.
tá? E você vai fazer da seguinte forma, tá? Você vai botar esse óleo aqui do lado da vela, você vai colocar esse óleo. Colocou o óleo do lado da vela, tá? E agora você vai pegar esse sal grosso e vai colocar na volta do prato, não é lá dentro do óleo, é na volta, toda a volta você vai colocar, fazendo essa volta, para que essa energia, a energia que é pesada, a energia das trevas, a energia da briga, da discussão, do desentendimento, tá? De tudo que está atrapalhando a sua casa, não dorme direito, acorda muitas vezes, se sente irritada, cansada, nada dá certo. Então, você vai pegar, vai fazer dessa forma. E aí você vai dizer, tá? Que toda a energia negativa da minha casa esteja presa neste óleo, que esteja aqui condensada, que limpe toda a energia negativa da minha casa e que tudo que tenha sido jogado de feitiço, de praga, de maldição, de qualquer coisa negativa que tenha sido jogada na minha casa, para que eu e o meu marido, a minha esposa, para que a gente brigue, não se entenda, para que os meus filhos estejam sempre brigando, estejam sempre revoltados, doentes. E aí você vai dizendo que tudo que na minha casa não fique mais essa energia pesada, que tudo seja puxado dentro desse óleo e aqui fique condensado, aqui fique preso toda essa energia negativa. Aí você pega esse prato com essa vela e você coloca lá num canto da sua casa onde não tenha perigo, preferencialmente lá no banheiro, porque o banheiro normalmente ele tem o piso frio, coloca num canto que não ninguém vai lá, depois que todo mundo já usou o banheiro, ou então você coloca num canto da sua cozinha onde não tenha perigo, numa peça que não tenha perigo, de preferência com o piso frio, longe de alguma coisa que possa pegar fogo, sempre tendo esse cuidado, mas é muito importante. E você não vai lá olhar, você deixa aquela vela queimando o tempo que for necessário para ela queimar, e ela absorver essas energias, que toda essa energia negativa seja transmutada pela vela, por esse fogo dessa vela, e fique presa dentro desse óleo, tá? Que esse sal, ele seja a contenção de toda essa energia negativa, que não deixe sair. Alivia a minha casa, deixe leve. E aí você pega e deixa lá, mas não vai fuxicar. Não deixa as crianças ir lá olhar e alguém ir lá olhar. Não, não tem que olhar. Não tem que olhar. Deixa quieto lá. De manhã, você levantar, você vai lá olhar para ver de que forma ficou as imagens, ficou alguma coisa, se a vela chorou, se espalhou. Aí você olha. Você pega, não encosta a sua mão nesse material. Você vai pegar, vai sair de dentro da sua casa, vai sair de fora do seu pátio e vai, né, de preferência assim, ó, lá na rua, você vai quebrar esse prato dizendo, quebrando, eu estou quebrando esse prato e quebrando todas as energias negativas que tinham na minha casa, toda a maldade, toda a discussão, toda a desarmonia. Assim é, assim está feito, assim está selado. Vire as costas e saia para o outro lado. De preferência até mais longe assim da sua casa, de preferência mais longe, tá? Pode ser onde tem terra, pode ser onde tem verde, mas é importante você fazer isso, porque isso vai trazer a harmonia do seu lar, a proteção do seu lar. Faça com bastante fé. Essa é uma simpatia bem poderosa e é assim, você pode rezar uma Ave Maria, um Pai Nosso, sempre com muita fé. Com certeza a sua casa vai ficar livre dessas energias negativas. E hoje eu também vou ensinar uma oração para quando a gente tem os nossos animaizinhos, nossos pets em casa que estão doentes. Isso não quer dizer que não funcione para um animal de porte grande. Funciona também, porque o que importa? Importa é que o rezo são palavras do bem. O rezo é bem dizer, quando eu estou rezando, eu estou abençoando. Então você vai dizer da seguinte forma,
estou lá com o meu animalzinho doente, né, e eu preciso que ele se cuide. Você vai se concentrar, acenda uma vela branca, põe um copo d'água ao lado, tá, e faça essa firmeza com o seu anjo da guarda, ou então com o seu santo de proteção, tá, a quem você tem a devoção. Você vai fazer da seguinte forma, tá? Pelos poderes da natureza e as forças elementais, eu invoco que gerem a cura deste gatinho, deste cachorrinho. Aí você diz o nome do cachorro, o nome do animal. Que os elementais da terra tragam saúde, estabilidade, força para este animal. Gerem luz, gerem cura, gerem saúde. Que os elementais da água lavem, recarreguem e dissolvam toda a doença. Que as boas energias estejam gerando vitalidade e cura, energia, luz. Que os elementais do fogo queimem todas as energias negativas, toda a dor, todo o sofrimento desse animalzinho. Que os elementais das forças maiores que tragam a força para que este meu animalzinho, ele se recupere, ele se livre da doença, que todo o fogo transmute essas energias da não-luz, as energias da doença, as energias da tristeza. Assim seja, assim é. E você reza 3 Pai Nossos ou 3 Ave Marias com bastante fé. E você pode repetir durante 3 dias, 6 ou 9 dias este rezo, que ele é muito importante, ele é muito forte, ele vai trazer bastante alívio para o seu animal. Bom, um outro benzimento que também vai trazer calma, que vai trazer tranquilidade, vai ser da seguinte forma. Eu sempre gosto, como sempre, da água e da vela branca, sempre. Mas se você não tiver, não tem problema. Se você tiver a possibilidade de fazer com o sinal da cruz, que é o que significa o sinal da cruz? Ele vem, né, trazendo a harmonia dos 4 elementos. Ele também, né, remete a quando Jesus, né, quem tem aquela, eu diria, você tem a fé cristã, você sabe o poder, a força da cruz. A cruz, ela sempre nos traz um conforto, ela nos traz paz, ela nos traz proteção, tá? E ela é também um símbolo de livramento de todo o mal, tá? Então é importante que você faça da seguinte forma esse benzimento. Acalma, relaxa, tranquiliza. E vai fazendo um círculo ao contrário, vai repetindo 7 vezes. Acalma, relaxa, tranquiliza. 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 É quando uma pessoa está muito nervosa, muito agitada, a pessoa está assim, ó, brigando por tudo, está derrubando as coisas em casa, está assim violento demais, você se concentra e você faz este rezo, faz esse benzimento, tá? Eu gosto de começar sempre com o sinal da cruz, e aí se faz o círculo, não no sentido horário, no sentido que seja ao contrário do horário, para a esquerda. Por quê? Porque você está trazendo a força para dissolver, para desmanchar tudo isso, essa energia que chegou até a pessoa, que trouxe a pessoa irritada. Às vezes a pessoa se incomoda na rua, o marido às vezes chega em casa, tá, muito incomodado, chega agressivo, sabe? E aí, brigando por tudo, ou então você tem realmente lá um filho, uma pessoa da casa que tem crises, de repente, de violência, né? De abstinência, tem que ser, e você traz esse rezo é para acalmar a pessoa, porque você coloca, pode até dizer o nome da pessoa, você pode dizer, tá bem? É? Acalma, você vai ver, relaxa, tranquiliza fulano de tal, sabe? E vai fazendo o contrário, e vai imaginando, e você vai dizer também, né? Faça-se a luz, faça-se a luz, faça-se a luz. Faça-se a luz, faça-se a luz agora. Lá no final você vai dizer 7 vezes,
E você vai ver como a pessoa vai se acalmando. A pessoa, de repente, né, vai serenando, aquilo vai baixando. Enquanto a pessoa estiver, né, com esse surto de fúria, de raiva, você vai dizendo, tá? Se você puder dizer em voz alta, tudo bem. Se você não puder, você faça mentalmente, porque este rezo, ele dá resultado. Você vai ver que daqui a pouco ele vai acalmar, vai serenar, vai dormir ou vai ficar sentado quieto e deixa acalmar, deixa ali. Você não fica, né, lá instigando e perguntando e deixa acalmar. Outra coisa para quem tem dificuldade de dormir, tem o benzimento do travesseiro, né? Você pega o travesseiro e você também vai dizer da seguinte forma: dorme, relaxa e acalma. Dorme, sonha, dorme, sonha, repousa. Você vai fazer, né, também o sinal da cruz 3 vezes e depois você vai fazer o círculo anti-horário. Aí você vai dizer: dorme, relaxa e acalma. Dorme, relaxa, repousa. Dorme, relaxa e acalma. Dorme, relaxa e repousa. E você vai repetir 7 vezes. E você vai dizer no final, né? Você vai dizer a Ave Maria ou Pai Nosso 3 vezes. E você vai dizer amém, assim seja, assim é. E você vai ver como vai se acalmar, como vai dormir. Especialmente as pessoas que têm dificuldades para dormir, que têm insônia. As crianças também, né? Isso é realmente importante que se faça, porque a gente sabe que traz um resultado bem importante. Outra coisa que a gente pode fazer, né, para limpeza energética, para abrir os caminhos. Essa é uma benzedura lá para abrir os caminhos. As pessoas podem vão fazer lá a sua concentração e a sua sintonização ou com o anjo da guarda, com o anjo guardião, ou então vão fazer lá com seu santo da devoção também. Você vai respirar profundamente, tá? E vai soltar o ar, né, lentamente. Vai fazer isso 3 vezes, 3 inspirações, tá? E vai 3 vezes soltar o ar, mas vai soltar o ar com vontade. Quando você soltar o ar, você vai soltar o ar assim, ó, liberando todas as suas angústias, os seus sofrimentos emocionais, todas essas suas dores, os seus bloqueios, tudo aquilo que tem incomodado, os seus traumas, tudo isso, a sua tristeza. Tudo isso, a sua falta de esperança, você vai fazer isso. Você vai dizer da seguinte forma: eu invoco a presença de Deus Pai, da fonte que tudo é. Eu invoco a presença do meu anjo da guarda. Eu invoco a presença de Virgem Maria. Eu invoco a presença de todos os anjos e arcanjos para que me protejam, para que abram os meus caminhos, para que desfaçam todas as demandas, para que limpem a frente dos meus passos e removam tudo aquilo que está impedindo de eu alcançar o emprego que eu desejo, de eu conseguir pagar as minhas dívidas, de eu conseguir me livrar desta doença, de eu conseguir adquirir a minha casa, que eu possa ter prosperidade, luz, que os meus caminhos estejam abertos para que eu possa ser feliz. Assim seja, assim é. Está feito, está selado, em nome das egrégoras de luz. E eu sempre aconselho a que reze também Ave Maria, Pai Nosso, porque isso é importante. E é importante que você, quando for fazer esse rezo, esse benzimento, você faça essa inspiração, puxe o ar com força, espere, segure, conte até 4, vê se você consegue segurar o ar. Até 4. 1, 2, 3, 4, soltando o ar. Sinta aquele alívio, faça de 3 a 5 vezes, para que você, né,
possa sentir saindo de dentro de você toda essa energia negativa que não é sua, mas que muitas vezes você pegou da rua, você esteve num hospital, você teve um desentendimento com a vizinha, com algum colega de trabalho. Então, isso é importante que você sinta essa necessidade de fazer o benzimento e de se sentir aliviada, de se sentir amparada, tá? Uma coisa também que eu posso recomendar para as pessoas que estão assim, ó, sentindo muita tristeza. Aqui eu tenho um quartzo rosa e aqui eu tenho um quartzo verde. Ah, teve lá um desentendimento com seu marido, ele saiu, bateu a porta, voltou só no dia seguinte, tá? O seu namorado brigou com o namorado, vocês se desentenderam, seu companheiro, seu crush, e você ficou mal, você ficou se sentindo mal. Então você vai pegar um quartzo rosa, um quartzo verde e vai colocar sobre o seu chakra cardíaco. Aqui, ó. Você vai colocar no seu chakra cardíaco, aqui estão os dois, e você vai deitar, tá? Lá na sua cama, vai ficar quieta, ou no sofá, em algum lugar que você fique quietinha, feche os olhos, esvazie a sua mente de todos os pensamentos, e aí você vai fazer uma oração. Faça uma oração e peça, Fonte divina que tudo é, eu peço que alivie o meu peito, a minha ansiedade, toda essa angústia, essa tristeza, toda essa dor que eu estou sentindo devido a essa briga, esse rompimento, que seja levado daqui todo o desentendimento, que eu possa ter luz, que eu possa ter paz, que eu possa encontrar a tranquilidade, que eu possa encontrar o meu equilíbrio emocional. Eu peço que me apoie, que me auxilie, que me oriente, meu Pai. Eu ancoro também as egrégoras de luz para que venham e para que removam toda essa dor que eu estou sentindo, essa dor do meu coração, esse peso nas minhas costas, essa confusão na minha mente, que eu possa pensar melhor, que eu possa com sabedoria enfrentar esta situação e que eu possa vencer, que eu possa estar tranquila, calma, que eu encontre a paz, o equilíbrio, a harmonia. Assim seja, assim é. Amém. E você inspira, solta o ar, novamente faz umas 3 vezes, 3 inspirações e solte o ar, e você vai ver, você vai se sentir mais aliviada, porque o benzimento são palavras do bem, são palavras que trazem conforto, que trazem paz, e a gente precisa muito dessa paz. Nós podemos benzer, além da nossa casa, a nossa roupa, os nossos sapatos, a nossa carteira, a água que nós vamos tomar. Quando se fala em água benta, é a água que eu pego e que eu benço. Se eu estou com alguém doente em casa, tá? E eu quero ter uma água benta. Eu pego um copo, um cálice, sempre de vidro, tá? E eu faço o sinal da cruz e eu peço que essa água traga todos os medicamentos, tudo que o fulano está necessitando neste momento para se curar. Eu peço a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo que abençoe essa água, que essa água seja o remédio que o fulano necessita para se curar. Assim seja, assim é, assim será e assim está feito. Amém. Agradeço, gratidão, gratidão, gratidão. E aí você leva esta água benta até a pessoa e ela vai tomar essa água. Essa água, ela vai trazer, porque tem a força de Deus. Você invocou a força de Deus. E vai trazer, então, esta água vai trazer a cura, o alívio. A pessoa está sentindo dor. Você vai levar, ela toma um golinho, depois ela toma mais um golinho. E assim você pode benzer e você ter a água benta. Você pode também benzer, né? E aí o seu bebê, ele está chorando, ele não está bem. Você pega essa água, né? E você vai, né?
e vai até colocar essa água benta lá no banho do seu bebê. Você coloca e peça que essa água, que é abençoada pelas energias da luz, pela força de Deus Pai, pela fonte divina que tudo é, que traga calma para o meu filho, que ele se sinta calma, que ele se sinta relaxado, que ele fique tranquilo, que ele se sinta acolhido, amado, seguro, que todas as energias que estão perturbando o meu filho fulano de tal sejam lavadas com esta água que tem a energia de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo, que a Virgem Maria, que também é mãe, ela proteja com seu manto o meu filho, assim como protegeu o seu filho Jesus. Amém. E você vai ver como a criança também se acalma. Com certeza. É uma água benta que você benzeu. Você pode benzer também com o Pai Nosso. Você pode benzer com as Maria, com o Crê em Deus Pai. Tá? Você tem as suas orações também. Não há necessidade de você fazer lá um benzimento específico se na hora você não lembra. Porque às vezes a gente está também com tanta coisa, está tão aflita, né? Às vezes porque está lá lidando com doença, que não consegue nem lembrar. Mas como eu estava dizendo, você pode benzer com os vários elementos, os vários instrumentos. Pode benzer também com a espada de Ogum, que é a espada de São Jorge, né? Pode benzer, aqui tem a bordinha amarela, é a espada de Ansan ou de Santa Bárbara, que também são poderosas. Muitas vezes a gente está tendo pesadelos, tá? Quando está se tendo pesadelos, pode se colocar embaixo da cama, pedindo que aquela espada de Ogum, aquela espada de Ansan, que ela, né, puxe todos os pensamentos, todos os pesadelos daquela pessoa e que somente sonhos positivos, bons, aconteçam com essa pessoa. Tá? E você benze a cama também. Eu até já, em uma outra live anterior, eu até já ensinei como se benze a cama também. Isso aí é muito importante que vocês tenham esses benzimentos. Façam, anotem os benzimentos, ou então salvem lá no seu celular, no seu computador, para que quando vocês tiverem necessidade, precisarem de um benzimento, vocês terem ali à sua frente. Outro dia, uma pessoa me pediu também uma orientação, porque o bebê é um bebê, né? Eu digo que é um bebê, porque uma criança novinha, né? Uma criança com 2, 3 anos, para mim é um bebê ainda, né? Ela estava bem com probleminha de urina, Então, o que ela me disse, o que eu posso fazer, o que é bom para que ela possa melhorar? Eu disse, o quartzo verde. O quartzo verde é uma pedra que a gente utiliza bastante. Você pode colocar no banho da criança, tá? Ou você pode colocar na cama da criança, quando ela for deitar, você coloca ali. O que você faz? Quando você compra uma pedra, um cristal, você lava o cristal na água, normal. Você lava ali e pede que que aquela água remova todas as energias de outras pessoas que tenham tocado nessa pedra. E que, né, aí você seca ela, aí você coloca ela durante 24 horas numa planta, você não precisa enterrar, vai lá e coloca, você tem um vasinho de planta, coloca lá, de preferência, quando se tem uma comigo ninguém pode, um guiné, uma espada de Ogum, uma zamioculca, mas se você não tiver, você coloca na planta que você tiver, no lírio da paz, aonde você tiver, coloca ele ali e pede que a planta absorva todas as energias negativas e que fortaleça, e que essa pedra vai ser usada para curar. Tá? Então você imanta ela para cura. Você conversa com ela, você põe ela antes de usar aqui, ó, na altura da sua testa, e você então você vai dizer: eu te consagro para a cura. Toda vez que eu utilizar-te, será para curar. Assim seja, assim é. E você, então, você pega essa pedra, né, e você coloca lá, então, na cama da criança, ou então você coloca no banho da criança, também é importante. Porque esse cristal, o quartzo verde, ele é muito, muito utilizado para quando se tem
problemas de saúde, tá? Se eu estou com a pressão alta, tá? Se a minha pressão está muito elevada, eu posso utilizar o quartzo verde e posso utilizar o quartzo azul. A pressão elevou muito, eu pego o quartzo verde, né? E pego o quartzo azul e coloco ali, porque um vai baixar a pressão e o outro vai equilibrar. Então, são 2 cristais que eu vou pegar. Eu vou pegar um verde e um azul, tá? Os 2 cristais, eu vou botar aqui. E aí eu vou também, claro que eu sempre preciso me concentrar, a gente precisa se concentrar, ficar tranquilo, né? Faz uma oração, e aí você então pede, né, que as 2 pedras que absorvam aquela energia, aquela pressão que está muito elevada, que equilibrem, né, e você então vai fazer um rezo pedindo, né. Eu peço a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo, que me abençoe, que me protejam, que curem todas as minhas doenças, que eu esteja com a minha pressão equilibrada, que essa pressão elevada, ela seja lavada pelas águas de Iemanjá e que o mar, o mar absorva essas energias negativas que me fazem a pressão subir e que eu esteja protegida pelo manto de Iemanjá, pela força dos cristais da água, do cristal do quartzo verde, do cristal do quartzo azul, para que eles absorvam essas energias que não são minhas e que eu recupere a minha saúde, recupere a minha tranquilidade, recupere a minha paz, o meu equilíbrio emocional e físico. Eu invoco o anjo Rê, o anjo da misericórdia, para que este anjo cabalístico venha me proteger nessa hora de desespero, de aflição, de angústia. E eu agradeço a todas as egrégoras de luz por essa iluminação, por esta proteção, por este amor. Agradeço, agradeço, agradeço. Assim é, assim está feito e agradecido. E você fica ali quietinha, né, numa penumbra, quietinha, de olhos fechados, e com certeza você vai recuperar, você vai se sentir bem, você vai se sentir, a pressão vai baixando, tome bastante água também, tome bastante chá, tá? Se a pressão está muito elevada, é muito bom tomar um chá, né, de folha de pitanga, se você tem em casa, é importante. Pode tomar também um chá com alho, né, obviamente que não vai ferver, vai botar a água em cima, né, e vai tomar. Então tudo isso, o alho você vai tomar, né, já frio, aquela água com alho friozinho, né. Porque às vezes muitas pessoas colocam de noite ali um dente de alho na água e no outro dia de manhã costumam tomar. Então isso é muito importante que você observe tudo isso. Outra coisa que eu vou ensinar é um banho. Tem crianças que são bebês muito agitados, muito nervosos, muito, né, não tem tranquilidade. A água ela sempre acalma muito. Você prepara o banho do bebê e você faz um chazinho de camomila, tá, fraquinho, e aí você põe um pouquinho de mel, né, e você vai consagrar esse banho, né, esse chazinho que você vai botar no banho, você pede, né, que aqui seja estimulado a força, o deva desse elemento, que esse chá traga paz, remova todas as angústias, todas as aflições, acalme o meu filho. Que ele fique sereno, que ele fique tranquilo, que ele não tenha choro, que ele tenha muita paz, que ele tenha um sono tranquilo. Agradeço às egrégoras de luz, aos anjos da guarda do meu filho, a todos os protetores. Agradeço. Amém. E você reza lá um Pai Nosso, uma Ave Maria, você dá o banhozinho no nenê, pronto, você vai ver como vai ser bom. Esses banhos também são bastante importantes, né? E se utiliza muito junto com os benzimentos. É super importante que a pessoa faça isso,
porque são práticas ancestrais, mas são práticas que têm muita importância e que fazem muita diferença, tá. Isso tudo você vai ver como você vai sentir, mas é importante que aquele benzimento, você acalme a sua mente, acalme o seu coração, né, e é importante que você imagine uma luz naquele ambiente, né, você faz com que aquela luz, se você está pensando numa luz azul, uma luz azul clara, você pode trazer que esse ambiente, ele se encha de luz, essa luz azul que vem purificar, que vem trazer a paz, que vem trazer a força do raio azul, que é o primeiro raio, tá, lá da fraternidade branca. E você vai, neste momento, né, eu invoco o meu escudo protetor, o meu anjo protetor, o meu anjo da guarda, que ele venha, que ele torne o lar, esse meu local de trabalho sereno, tranquilo, que remova todas as energias da não luz, que haja entendimentos entre as pessoas que aqui estão, que todos estejam voltados para o mesmo objetivo, que é de prosperidade, que é de harmonia, que é de tranquilidade, que nós possamos ter o nosso trabalho produtivo para que nós tenhamos resultados que venham ser benéficos, que a empresa cresça, que o meu negócio prospere, que clientes sejam atraídos e venham comprar, que as minhas vendas elas possam aumentar e que o meu lucro possa crescer e que essa empresa que ela prospere, que ela possa cada vez mais se fortalecer e trazer cada vez mais forte a sua presença nesta comunidade, trazendo muito, mas muito progresso e oferecendo muitas oportunidades de trabalho para que o município possa crescer, o estado, o país. Assim seja, assim é. Agradeço, agradeço, agradeço. Esse é um benzimento que você pode fazer, porque muitas vezes a gente está trabalhando numa determinada empresa ou até no nosso próprio negócio e as coisas não estão indo bem. O que que precisa? Precisa abençoar, precisa trazer aquela energia do bem ali. As pessoas que trabalham precisam se sentir bem, a chefia precisa se sentir bem, os clientes precisam entrar e se sentir bem. Quantas vezes você entra lá numa determinada loja e você se sente mal? E aí você diz: "Ai, não vou comprar. Ai, não vou ficar aqui. Ai, não estou gostando". Por quê? Porque a energia está carregada. É preciso benzer, é preciso abençoar. Isso é necessário. Isso é o benzimento. O benzimento é essa arte de abençoar, de falar bem, bem dizer. Bem dizer é bem dizer mesmo. Isso é o que quer dizer. Assim, isso é importante. E a gente tem que se dar conta disso, porque muitas vezes a gente não se dá conta e aquilo vai acontecendo, os clientes vão diminuindo, né, não vou tendo mais nenhum resultado positivo, aí o que que acontece? Lá o dono do negócio começa a dispensar os funcionários. As pessoas começam a ficar sem emprego, e aí fica difícil, né. Então é importante que todos cresçam, o patrão tem que crescer, para que nós possamos continuar com os nossos empregos. Então, isso é importante. Se a gente não faz isso, às vezes a gente vê que as pessoas trabalham em um lugar e elas ficam maldizendo, maldizendo do lugar, maldizendo dos patrões, mas se não gosta dali, sai, vai procurar outro lugar, vai procurar um lugar que se sinta melhor, né. Mas não, tem gente que tem essa prática de trazer aquelas palavras negativas, isso é muito ruim, muito ruim, tá. É horrível, horrível. Uma coisa que eu vou ensinar também é um spray energético para prosperidade, tá. Alecrim quase todo mundo tem em casa, louro quase todo mundo tem em casa, você pega 3 folhas de louro,
pega uns 200 ml de água, né? Água limpa, filtrada, pega 7 cravinhos da Índia, uma canela em pau, tá? Não precisa ser muito grande. Você coloca tudo dentro de um recipiente e coloca 100 ml de álcool junto. E você coloca tudo dentro de um recipiente de vidro, tá? E você vai fechar e sacudir essa mistura, sabe? De preferência num domingo. Domingo é o dia de Oxalá. Então você vai misturar, né, essa mistura e você vai consagrar esse spray para a prosperidade. Você vai dizer, né, que este spray que eu estou fazendo, ele seja para trazer prosperidade para a minha casa, para que aqui entre bastante dinheiro, para que aqui tenha bastante, mas muita prosperidade. Que a prosperidade e a abundância estejam nesta casa. Abundância na minha porta, abundância na minha mesa, abundância no meu dinheiro, tá? Então, nas minhas finanças, você vai dizer isso, abundância na minha saúde, na saúde dos meus filhos, do meu marido, da minha mãe, do meu pai, de quem você quiser, tá? Você vai dizer. E aí você agradece, né? Gratidão, gratidão, gratidão. Assim seja, assim é, está feito, está selado. E aí você vai, né? E vai passar, né, esse spray lá na sua casa, começa do fundo para frente, dos cantos, atrás das portas, dos cantinhos. E aí você vai que limpe e remova as energias negativas, que esse spray limpe e remova as energias negativas, essa essência limpe e remova as energias negativas e vem até a frente da casa, até a porta principal, né? E assim que aqui só entre por essa porta as coisas boas, que aqui só entre o bem, só entre o amor, só entre a paz, só entre a saúde. Entre bastante dinheiro, bastante prosperidade. Assim seja, assim é. Espero que vocês tenham gostado dos benzimentos de hoje, do banho, as simpatias, né? E também, né, ali do ensinamento da orientação com os cristais. Porque a cristaloterapia, ela também é uma técnica importante e que vai trazer força e limpeza para o nosso emocional, o nosso físico, o nosso espiritual, o ambiente das nossas casas. E eu espero que vocês aproveitem bem essas rezas, tá? E fiquem com Deus. Assim seja, assim é. Até a próxima live. Não esqueçam de se inscrever no canal, de curtir o canal e de compartilhar com mais pessoas para que elas também possam receber este benzimento, este rezo. Fiquem com Deus e com a Virgem Maria.